Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Pois é, Joséval, a questão do hip hop, o interessante é o seguinte, são vários ritmos e gostos musicais que tem no Brasil. O Brasil, puxa vida, o que a gente mais tem são ritmos novos que se criam, né? A criatividade do brasileiro em relação à dança, à música e às artes é muito grande. Então, você pode gostar ou até não gostar, mas você tem que respeitar, né, tudo. Escutar, né? Não escutar, mas principalmente respeitar e divulgar. Acho que toda forma de arte é válida, sem dúvida nenhuma. E quando você me disse que o Abner viria dar entrevista, eu pensei, puxa vida, eu não conheço mais que um Abner aqui em Anápolis. Provavelmente tem mais de um, né? Mas o Abner que a gente conhece é educador físico lá da Academia Sérgio Borges, nosso parceiro de todos os dias, meu, que sou frequentador assíduo, e o Joséval que engana apenas, né? Vai lá, não faz nada, né? Mas enfim, e a gente vê essa diferença, né? De forma física que estou eu e o Joséval. Mas enfim, a culpa não é do Abner, não, e ele nem está aqui para falar de atividade física hoje não. Mas o Joséval então apresenta oficialmente o Abner. A gente faz sempre esse clima descontraído, acho que isso é bacana também, você comunicar, podendo ter um clima leve diante de tantas notícias pesadas que a gente tem no país também, sem dúvida nenhuma, é importante. Vou passar o microfone para o Abner aqui e o Joséval faz a apresentação oficial. Meu amigo Abner Moreira de Lima, como o Guilherme Verano falou, o Abner é educador físico. E quando ele falou comigo em hip hop, eu disse assim, Abner, vamos lá no canal 14 da NET conosco, vamos no rádio, para divulgar mais um pouco sobre o hip hop e desmistificar algumas coisas, né, Guilherme Verana? A proposta é essa, você conduziu muito bem no início aí, quando você disse assim, a gente não é obrigado a gostar de tudo não, mas a gente tem que respeitar, não é? Até porque nós vivemos nesse mundo de iguais e desiguais, mas é muito interessante a gente trazer esse tipo de assunto aqui até para as pessoas conhecerem. O Abner, seja bem-vindo ao nosso Alto Astral no 14. Obrigado, é uma honra estar participando aqui com vocês, estar compartilhando um pouco do que eu vivi e tenho vivido, né, dentro da cultura do hip hop. E a gente está aí para isso, para a gente somar e compartilhar a informação. O que te influenciou, Abner, para começar a dançar o hip hop? A influência maior foi quando eu era adolescente, a gente sempre brincava ali de bola, de futebol na rua, mas só que aí tinham certas pessoas ali que começaram a brincar de saltos mortais. Então fui vendo aquele trem ali, comecei a desenvolver isso. Mas era uma habilidade que tinha, e aí eu assisti um campeonato que chama Red Bull BC One 2005. E aí logo em seguida eu já me encantei, porque são diferentes tipos de dança e técnicas e saltos e movimentos de força, e eu me interessei, foi a partir daí, 2005 eu me encantei com a cultura e tô até hoje. Geralmente quando a gente encanta por alguma coisa, a gente tem algumas referências, não é? Eu, por exemplo, sou um bom jogador e eu tenho grandes referências no futebol também. Eu queria saber, Abner, de você, depois o Guilherme Verano vai falar um pouquinho sobre também. Quais que foram as suas referências? As minhas referências principais são 3 pessoas da década de 80 e 90, que é Keith Sweat, Crazy Legs e Storm. Mas o principal deles é o Storm, porque ele teve uma grande preocupação, porque na década de 80 e 90 explodiu o fenômeno de hip hop, DJ, grafite, toda a cultura. E naquela época era só por videocassete, né? Então era muito escassa a informação, a qualidade de eventos. Então teve essa grande explosão, esse pico, e logo em seguida foi abaixando. Então ali ele sistematizou alguns fundamentos, fez um DVD que chama Storm Fundamentos, colocando ele todos os fundamentos para você aprender passo a passo. É explicado em inglês, mas ele explica de uma forma tão simples que qualquer pessoa consegue entender e aprender. Ele passa desde a forma de execução, postura, correção, execução. É fantástico. E aí ele saiu distribuindo esses DVDs nos países onde é que ele ia, e aí ele ressurgiu de novo com a força, e até hoje está aí, muito forte. Ô Verano, eu queria... o Abner falou em fundamentos ali,
e ele vai dizer pra gente aqui sobre os fundamentos de jazzinho, mas será que tem alguma coisa a ver os DJ com fundamentos de hip hop, Guilherme Verano? Porque eu queria até que depois o Abner falasse um pouquinho pra gente aí, questão dos MCs, dos grafiteiros, será que... muita coisa se confunde, né? Confunde, eu Rap, mesmo. hip hop. Justo, eu tenho essa dúvida aí. De identificar de forma clara o que é um e o que é outro, né? Justo. E antes até do Abner responder essa pergunta, eu gosto sempre de encaixar as curiosidades, porque, como a gente falou, ele é educador físico. Claro, é jovem e bem preparado fisicamente. Existe uma limitação para a pessoa dançar? Que tipo de preparação tem que ter? Aí depois você responde essa do Joseval para a gente. Então, como a dança, ela é praticamente um esporte. Então, quanto mais cedo você ingressar, melhor é. Seu corpo vai adaptar, vai ter os seus estímulos, a sua percepção, ela vai ser bem melhor. Mas ela não tem idade, porque você vai dançar conforme sua limitação. Você consegue fazer isso até aqui, beleza, você não vai fazer só até aqui. Aí você vai aperfeiçoar o movimento para você sempre ir evoluindo. Então, a questão da limitação, às vezes, é só a questão de alongamento, às vezes vai ter exercício você precisar de mais alongamento, exercício você precisar de mais força. Então tudo é uma forma didática. Você começa com ele simples, vai evoluindo até você ter uma perfeição. E é isso que a gente sempre comenta, que é o treinamento que lá gera. Quanto mais você treina, mais perfeito você vai ficando. Sempre você vai lapidando até você estar ali perfeito o movimento. E quais que são os fundamentos do hip hop? Hoje a cultura hoje ela tem 4 elementos, que é o DJ, responsável pela música, o grafite, que é responsável pela arte visual, o MC, que é o mestre de cerimônia, que está ali tanto para cantar quanto para conduzir o evento, algum show, e tem o b-boy, que é responsável pela parte de dança. Grafite é aquela turma dos spray lá, é a turma que faz as pinturas. Isso, o pessoal pega ali, que tem toda técnica, tem várias técnicas de grafite, que é o freestyle, às vezes a pessoa só pega ali, ela imagina a cena e já faz. Tem os outros que são mais bem artistas, eles pegam, faz uma parte bem retinha, coloca, é um trabalho mais demorado. Então dentro do grafite também tem vários tipos de diferenciação. Um é mais aqui, um tem um estilo diferente, cada um tem um estilo também. Essa aqui um pouquinho. A gente está compartilhando o microfone aqui, mas não tem problema, minha voz tá meio ruim, eu deixei mais por conta deles aí. Mas em relação à questão do grafite, que muita gente confunde com vandalismo, né? Mas não é o que o movimento hip hop prega, né? É o quê? É forma de arte, né? Locais determinados, e a gente vê nos Estados Unidos, principalmente, no bairro do Bronx, a Harlem também, você vê toda aquela forma de arte que representa a sociedade, né? Mas nunca confundir com vandalismo nem com pichação, né? Justamente, o grafite ele é uma forma artística, já o pinche ele já é uma forma de a pessoa confrontar ali uma lei, né? Porque a gente não pode sair pinchando qualquer tipo. Como você falou, é uma parte específica, um local preparado. Às vezes pode ter até um dono ali, ele libera, tudo certinho. Já o piche não, já é uma forma mesmo de vandalismo mesmo. É uma forma de contra a lei. Ele vai contra a lei, vai em partes de prefeitura, parte de governo, vai lá e picha, monumentos, justamente. O Abner, qual que é a influência da cultura hip hop na sociedade? A influência hoje, ela é bem presente por conta de englobar muitas coisas, né? Ela não é só presa a isso. Ela engloba desde a parte de uma criança em fase de desenvolvimento. Ela vai estar ali vendo uma pessoa dançar, ela vai querer executar, então ela vai olhar e vai tentar replicar. Então a gente percebe que hoje a cultura ela está migrando, né, da parte periférica para a parte central. Mas na parte periférica ela é muito forte por conta disso, de a dança estimular, a dançar, a se sentir livre, a ter outras percepções, a se não sentir tão inibido. A dança ela também proporciona isso, ela tira a timidez, ela te deixa mais à vontade. O grafite, uma forma diferente de arte, a pessoa ali com as técnicas, a parte também do microfone, do mestre de cerimônia, a parte de dicção, leitura, dicção, melhora bastante as pronúncias, é uma forma assim
não só física, mas também cognitiva, ajuda bastante, é muita informação. Então, assim, a influência dela a pessoa ela tem que vivenciar para ver como é que é nela. Às vezes, falando assim, a pessoa não tem tanto uma percepção. Quando ela encaixa, ela vai vendo que tem uma história, tem um fundamento, tem um propósito, ela entende melhor. Quando surgiu, a gente via o movimento muito voltado para o lado masculino. Se eu estiver errado, você me corrija nisso aí. Então agora nós temos um amigo mesmo que tem uma filha que é DJ. Eu estou só colocando dentro dos fundamentos que as mulheres entraram. A gente vê muitas mulheres dançando também. Então, dentro dos fundamentos hoje, a gente tem muito do lado feminino participando também, não tem? Isso, a cultura ela prega, assim, ela veio colocando o b-boy, que representa a parte masculina. Aí eles estão agora tentando reformular, tentando colocar outros elementos, inclusive a big girl, que é representado pela mulher. Hoje é muito forte. Antigamente tinha campeonatos específicos, crianças, homem e mulher. Hoje não, hoje já compete de igual para igual. Você pegar vídeos de campeonatos de renome internacional, você vê, é normal ver uma mulher dançando com um homem e vice-versa. É normal eles fazerem, às vezes, uma mistura, colocar um homem com mulher. Hoje compete de igual para mulher, de igual para homem. Movimentos que o homem faz, pensa, nossa, a mulher não consegue. Você pode procurar no YouTube que você vai ver. Mortal, giro, sobe, desce, faz tudo. Desce um pouquinho aqui. Uma curiosidade, né? Porque em relação à família, de repente, seu pai, sua mãe, seus familiares, nossa, Abner, não, o que é isso? Que coisa estranha é essa? Aconteceu aquele susto dentro de casa? Porque você sabe que preconceito, às vezes, ele vem dentro da própria casa, né? O primeiro preconceito é dentro de casa, né? Uma forma de comportamento, a gente sabe que o jovem, entre aspas, é rebelde, aquela coisa toda. Houve isso na sua casa? O pessoal, não, Abner, você não vai fazer isso aí não, isso é coisa de marginal. Eu vou até citar um exemplo de anos passados. Jogador de futebol era visto como, não, meu Deus do céu, jogador de futebol nunca, né? Isso é marginalidade. Teve essa questão também em relação à sua família, aos amigos, aos próximos? Assim, no começo foi, como eu sempre fui, desde a minha parte da adolescência, sempre voltado ao esporte, pratiquei voleibol, competi, futsal, basquete, então eu sempre tive esse lado assim esportista assim. Quando eu migrei para a parte da dança, foi algo assim tranquilo, né, mãe? Assim, ela sempre preocupava, né, com quem que eu andava. O interessante é porque, assim, uma das minhas fases, uma das minhas experiências que eu tive, assim, bem pouca, mas tive também foi dentro da igreja. Eu comecei com a coreografia, com o pessoal, eu era bem pequenininho, mas foi algo bem rápido. E aí depois, com os meus 17, 18, eu entrei também num grupo de dança da igreja. Então, assim, ela sempre sabia que eu tinha uma consciência do que era certo e do que era errado, por ter essa vivência dentro da igreja. Então, assim, me ajudou bastante também. Foi uma coisa que diferenciou bastante assim mesmo. A gente andava, a gente tinha um pastor que às vezes acompanhava, vocês vão ali, tal, não é bom vocês ir. Então, assim, sempre a gente teve esse cuidado. Agora, o Verano falou aí da questão do preconceito. Às vezes a gente casa a imagem da pessoa do hip hop com o usuário de droga, de alguma forma com pessoas que estão fazendo coisas erradas, não é? E a proposta de trazer o Abner aqui é para mostrar que existe pontos positivos, existe pontos negativos, como existe pontos positivos e negativos em tudo que se faz nesse mundo, não é? Mas para a gente mostrar que é uma cultura que tem muita gente praticando e que é uma coisa, para quem gosta, boa de se fazer. Mas, Abner, na sua opinião, o que é ponto positivo e ponto negativo do hip hop? O ponto positivo é porque ele é uma cultura onde as pessoas elas gostam de compartilhar, assim. Já teve época de pessoal vir para cá em campeonatos aqui em Anápolis, em Goiânia, não ter lugar, a gente cede, a gente conversa, não, pode ficar lá em casa. Às vezes
A gente já faz pensando nesse pessoal que vem de fora, um acolhimento, né? Não, pode vir, vai ter alojamento. Então, assim, uma parte, assim, bem tranquila, assim, a troca de informação, a troca de passos, né? Nossa, gostei, me passa isso, passa aquilo. É bem interessante, assim. Um dos pontos negativos, como a gente sempre tem na nossa cotidiano, é isso, né? O uso de drogas. Em algumas pessoas, assim, a gente percebe, né? E aí os organizadores, eles sempre frisam: você quer usar, você vai para outro lugar, mas aqui não, aqui no evento, no local, a gente não é permitido, não, vai para lá, não mistura, porque assim, é onde é que eles prega mesmo o hip hop positivo, só ali para se divertir, para trocar informações, desse jeito. Você, durante esse tempo que você pratica, você sofreu algum tipo de preconceito? Sim, porque, como você comentou, as pessoas, elas te julgam pela sua forma de vestir. Então, ela não te conhece, ela não te aceita e não te respeita. E aí, assim, a gente está quebrando muito isso, porque às vezes as pessoas te olham, não sabem quem você é, e já te julgam como se fosse um vagabundo, mas ali por trás é uma pessoa que corre atrás, que trabalha, que estuda, que se informa, uma pessoa educada, uma pessoa culta. Então, muitas das vezes as pessoas quebram a cara, porque elas te abordam e quando vai falar com você, ela já tem outra percepção. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito mais informadas, elas sabem quais são os seus direitos, elas são bem mais organizadas. Isso, assim, me alegra bastante ver amigos meus que estão fora, que estão desenvolvendo projetos em outros lugares. Eu vejo que isso é algo, assim, que é uma evolução, não é algo que parou, não. Ele conseguiu transformar aquilo que ele aprendeu e transmitir para o próximo. Até porque, né, Guilherme Verano, o estilo de roupa, geralmente, do pessoal do hip hop, a pessoa é mais à vontade, mais largado, é um boné, é uma calça mais larga, uma bermudona mais larga, um tênis, não é? Uma camiseta mais. Então, às vezes, as pessoas associam isso a alguma coisa que, é igual ele disse, a aparência, às vezes, complica nesse sentido. Né? Vou citar até um exemplo aqui da minha época de escola, lá em Brasília, no Colégio Marista. Tinha um amigo meu, não vou citar o nome dele aqui, né? Era um aluno exemplar, nota 10 o tempo todo. Era um espanto ele, de fato. Aí da noite pro dia, o movimento punk em Brasília aconteceu, baseado muito no Legião Urbana, né? O aborto elétrico, né? Pré-Legião Urbana. Então o movimento punk, a moda em Brasília fala: eu sou punk. Então esse amigo meu, da noite pro dia, ele... vou falar em tom de brincadeira. Ele anoiteceu, um cidadão normal, aquele aluno só tira 10, no outro dia ele amanheceu no colégio vestido totalmente punk, com roupas rasgadas, brinco, piercing. Aí eu lembro do irmão Marcos, né, que era o diretor do colégio, na hora que viu ele entrando pelo corredor, quase que o irmão Marcos infartou. Falou: meu Deus, o que aconteceu com ele, né? Então a gente vê essas modificações. E na época, né, 15, 16 anos, aconteceu isso aí. Então eu cito assim como exemplo, né, de coisas que acontecem. Mas o Mário, aí, tal história, mudou a vestimenta dele, mas continuou sendo aluno, e eu citei o nome dele aqui, né? Continuou sendo, mas não vai estar nem ouvindo nada, não. Continuou sendo aluno nota 10 o tempo todo, passou no vestibular do ITA, que deve ser o mais difícil do Brasil, e vários outros. E não foi por conta daquela vestimenta dele que ele mudou, ele resolveu. Eu quero vestir dessa forma e... né, faz todo sentido. Então, como é importante isso aí, né? Mas depois o irmão Marcos acabou acostumando, pediu para ele não ir vestido daquele jeito, mais de leve e tal, tranquilo. Mas foi uma verdadeira revolução lá no Colégio Marista. Eu gosto sempre de citar esses exemplos aí que a gente vive, né? E Brasília tinha muito esse clima também. O Verano está contando uma história aí da década de 80, 90, 80. Mas eu estou só colocando isso para te perguntar. O movimento ele já existe há algum tempo. Década de 90, Brasil antes, né? E tem tem pessoas com mais idades que praticam o hip hop? Sim, inclusive que Anápolis tem também. Tem 2 pessoas de mais idade, 40 por cima, você vê eles dançando. Dança normal, mas é isso, é o treinamento e muito tempo de dança também. Já tem a consciência do que faz, do que não faz, até onde que pode, até onde que não pode. Hoje em dia é normal. Você vai, assim,
capitais você consegue encontrar mais gente. Brasília, São Paulo, são os famosos old school, a galera da velha escola. Então a galera que tá ali não dança como antes, mas tem um som ali, eles dançam, faz lá um pouquinho, pum, beleza. Tá todo mundo entrosado na proposta, independente da idade, Guilherme Verano. Você tá me olhando, se eu for... Eu posso começar a praticar o hip hop, Guilherme Verano. Claro que não vou dar passos e nem cambalhotas mirabolantes igual o Abner, mas eu acredito que alguma coisinha a gente faz. Vou conversar com o professor Sérgio Bosch para montar uma aula de hip hop lá. O Abner comandando e o José Val como aluno. Mas é claro, toda atividade física é muito importante, né? É salutar, e principalmente o que o Abner falou, né? Saber a limitação física, mesmo na academia, movimentos que você fazia 10, 15, 20 anos atrás, você não dá hoje, o peso diminui, ou muda a circunstância. José Val sempre foi um jogador limitado de futebol, agora mais limitado ainda com a idade, e tecnicamente não foi grande coisa. Então os movimentos são mais limitados ainda, mas isso, é claro, como ele é um homem inteligente, ele sabe da limitação, ele fica, né? Faz a bola correr. Faz a bola correr, né? Com mais inteligência. O pessoal deve pensar que é o José Val vindo brigando aqui, né? Não. O José Val é um grande jogador, né? Tem quase 1,90 m, realmente muito bom. Assim como eu também já fui o maior lateral esquerdo de Anápolis, 1,93 m, mas hoje eu não jogo mais. Eu tô falando muita besteira, eu vou passar o comando de novo pro José Val e pro Abner aqui. Eu queria perguntar pro Abner, Verano, como é que tá o cenário do hip hop no Brasil hoje? No Brasil hoje ele está em crescimento, assim, a gente percebe que teve uma estabilidade, a gente tinha vários eventos importantes, deixou de acontecer alguns por conta de organização, por conta de uma confiança ali mesmo com a questão da premiação, porque a maioria dos eventos hoje no Brasil visa passagens para participar de campeonatos no internacional, para mostrar que o Brasil está sendo bem representado. Então hoje assim a gente tem um dos campeonatos mais importantes, né, do break, chama Red Bull BC One. A gente tem um brasileiro campeão que já ganhou esse título, é um dos mais importantes e renomados. Então assim, depois desse título o pessoal começou a dar uma valorizada assim, sem igual. Sem contar que em edições anteriores a gente tem também que ele é muito bem representante, que é o famoso B-Boy Pelezinho. Ele foi, acho que, o primeiro B-Boy a participar dessa seleção da Red Bull BC One. E aí ele faz parte hoje do time da Red Bull BC One, é patrocinado. Hoje ele é bem representado. É ele, o B-Boy Pelezinho e o B-Boy Neguinho, que foi ultimamente que ganhou essas edições. Então, depois disso, assim, melhorou bastante o cenário para a gente aqui do Brasil. O Abner, e aqui em Anápolis, antes dele deixa o Verano aí. Só enxertar uma pergunta aqui, em relação até patrocínio que ele estava falando, sim, porque esportes, manifestações culturais tidas como marginais. A gente cita aqui skate, surf, né, que não tinha apoio nenhum. Aí de uma hora para outra, é claro, vendo até o nicho de mercado, aí a gente vai citar aqui a Red Bull, porque eu acho que vale até a citação, né, porque está patrocinando, está desenvolvendo, acho que a gente tem que citar mesmo, independente de não nos patrocinar, né? Mas se quiser patrocinar é muito bem-vindo, né? Não tem problema nenhum não. Mas foi um mercado que virou, né? O esporte radical, o movimento radical, mas sob controle, com organização, e facilitou atrair patrocinadores, né? E eu acho que isso é muito importante também. Quebrou aquele estigma, não, isso é uma coisa marginalizada. O surfista fica na praia ali fumando maconha, não faz mais nada, fica lá só curtindo onda, skatista também da mesma forma. Então, de que forma você vê isso aí, essas empresas quebrarem isso e de fato, né, se atraírem por esse tipo de manifestação que gera também? É claro, a empresa não está patrocinando porque, claro, acha algo bom, mas visa lucro também, porque vê que movimenta o mercado interessante dos jovens. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso aí, da questão dos patrocínios dos parceiros que vieram. É porque com essa revolução digital nessa plataforma agora de rede social, começou a ganhar uma grande proporção, né? Por ser algo diferente, a pessoa vê ali e isso é o que é o tchan da pegada, é aquele esporte radical. A pessoa pega, ela modifica, organiza, monta um comércio em cima daquilo. Então, as pessoas elas começaram a se importar e investir
Investir, eu vejo que é investimento e ter retorno, justamente. Então, hoje o patrocínio, assim, o atleta, ele veste a marca, né? Ele faz aquilo lá, onde é que ele vai, ele mostra, e aquilo ali está sendo uma divulgação. Então, ele vira um promotor. Então, assim, isso aí é a pessoa que sabe gerir isso, ela faz o próprio dinheiro dela e o próprio patrocínio também. Às vezes tem pessoas que até montam suas marcas. Porque o público tem, né, Guilherme Verano? O público tem e é onde as empresas investem porque sabem que vai ter retorno. Anápolis, como é que está a questão do hip hop em Anápolis? Tem apoio? Como está se desenvolvendo o movimento aqui na nossa cidade? Anápolis hoje, assim, a gente tem uma grande vitória, que a gente tem a Casa do Hip Hop, fica ali na Rua João Florentino, ali no centro. É um galpão bem estruturado, temos ventiladores, som de ótima qualidade, um piso excelente, tem a mesa de DJ, microfones, banheiro, água, um ambiente perfeito. Ali são ministradas aulas de hip hop, capoeira, grafite, são tudo de graça, não cobra nada. O pessoal ali, assim, se não me engano, já tem uns 2 a 3 anos que tem a casa, já desenvolveram vários projetos, vários eventos. Então, assim, eu vejo que é algo que a gente está plantando, está colhendo e tá buscando sempre melhorar. Tem algum apoio do poder público, você sabe me dizer, na Casa do Hip Hop? Sim, a Prefeitura mesmo de Anápolis ajuda, a Secretaria de Cultura, se eu não me engano, tem alguma parte de verba do governo federal, porque essa Casa do Hip Hop ela não tem só aqui em Anápolis, ela tem em outras capitais, então é um projeto que deu certo aqui em Anápolis e está dando certo, e o pessoal está gostando demais. Abner, mas não é possível viver só disso, né, nesse Brasil. Qual que é a sua opinião sobre isso? Quando eu iniciei a minha carreira profissional mesmo, competi mesmo profissionalmente, saí, eu nunca esqueço de um juiz, de uma pessoa que foi convidada a ser juiz ali da batalha. Aí ele conversou, nossa, vocês estão muito bons, e isso, tal, e falou assim, vou avisar, vou dar um conselho para vocês, que é algo que eu levei para mim. Não invista 100% da sua vida na dança, porque se não der certo, o que você vai ter? Então você estuda. Ele falou, na época ele era 2º sargento do Exército de Brasília e estava subindo de carga. Ele falou assim, se não der certo para mim na dança, eu tenho uma profissão. Eu sou sargento, vou seguir carreira militar e isso eu queria deixar para vocês. Então vocês estudam, não fica só por conta disso, porque na época o hip hop estava muito estourado, mas só que aí ele não era tão visado, não era um meio, era mais investimento da nossa parte, não tinha um retorno tão assim similar. Então a gente investia muito mais para conhecimento, aprendizagem, mas o retorno dos campeonatos não era tão igual. Então, assim, eu tive que parar um pouco para estudar, não afastei totalmente, sempre estava ali e tal, dava para participar de algumas coisas, porque o objetivo mudou, não era mais, era profissionalizar para depois ter uma condição melhor. Em relação voltando à questão da Casa do Hip Hop, tem local para as pessoas também aprenderem a grafitar na casa? Sim, ou é só mais dança mesmo, questão do DJ com música? Não, aí assim, tem esses programas mesmo, tem aulas de dança, todo semestre abre um edital, aí faz uma peneira ali, seleciona as pessoas, e aí eu creio que assim, como está sendo muito grande a demanda, vai ter que abrir capacitar mais professores para tentar não deixar e ficar... Às vezes a criança tem vontade e ela não foi selecionada, tem que esperar outro. Então, assim, o pessoal já está pensando já para tentar ter vaga para todo mundo. Tem sim
também para grafite. Lá o pessoal tem uma parte lá, ensina os tipos de rabisco, o tipo de pressão certa para fazer um tipo, sombreamento, porque assim, o grafite ele não é só ali você... Não, tem toda uma técnica. Você tem que saber a questão da sombra, a questão da luz, tudinho. Muitas técnicas mesmo. Hoje quem dá aula lá, se não me engano, é o Wilbert e o Diego. É um dos maiores... Assim, né? Porque Anápolis tem muitos grafiteiros. Então, assim, eles ministram ali, a pessoa já sabe, tendo um norte já do que como vai fazer para desenvolver essa arte. Dentro da casa, qual que é esse público? Você falou é feito uma peneira, não é? É crianças, adolescentes, jovens, tem de todas as faixas. Todas as faixas etárias, tanto masculino quanto feminino. Você vai ver que é bem homogêneo mesmo, não é só homem, não, é bem diversificado mesmo. Então, você vai ver desde pré-adolescente, adolescente, a mais jovem. Então, o público mais assim que chama atenção são esses mesmo. Interessante, né, Guilherme Verano? Formação, mais uma coisa como opção para as crianças, porque ele teve uma referência lá atrás. Com certeza tem muitas crianças agora tendo referências e como ele disse das redes sociais hoje, as coisas hoje são muito mais vistas e, consequentemente, são muito mais lembradas, não é? Então, acho que isso é importante. Eu não sabia que tinha essa casa do hip hop em Anápolis. Eu também não, passei a saber e estou aqui curioso até por conhecer, porque, como a gente fala, né, são manifestações de arte. Né? É dança, como ele falou, é grafite, é música, né? Te inspira o quê? A sair da rua. Você vai porque todo mundo pensa, não, hip hop é na rua o tempo todo. Não, você tem um local para você fazer ali. Evidentemente, você pode fazer apresentações na rua, mas você tem um local que é controlado, você tem professores, você tem monitores, né? Seu filho está num local seguro. Isso é bacana, porque a rua oferece tantos perigos o tempo todo, né, Abner? A gente vê isso desde a minha geração, a geração de Joseval, a sua, então mais ainda. Porque a gente vinha da geração que você podia sair à noite, a gente ia muito para festas, tinha festas com música, festa na casa de um, de outro, você ia tranquilamente para casa. Só que hoje isso é impossível. Justamente. Então você ter um local de referência, de você saber que seu filho quer seguir isso aí, é bacana o que você quer, vamos lá, vamos ver. Os pais irem também, eu acho que isso é importante, acompanhar o filho, né? Saber como que funciona, ter essa referência, acho que é muito importante. Eu, Guilherme Verano, quando comentei essa semana que a gente estaria entrevistando o Abner aqui, falar desse tema de hip hop, a gente vê o tanto que essa coisa tem muito estigma em cima disso, não é? Então, quando ele me contou da casa do hip hop, ou seja, é uma atividade, não é? Cultural, que já está organizado dentro da nossa cidade e ainda tem muita gente achando que é uma coisa de rua, desculpa eu falar aqui de vagabundo, de gente que não quer, e que não tem nada a ver. E essa coisa precisa ser mostrada. Nós, como um canal comunitário da nossa cidade, nós temos que trazer pessoas igual o Abner aqui para nós mostrarmos. Isso faz parte da nossa comunidade, isso faz parte da nossa sociedade. E no hip hop você pode estar resgatando muita gente também que talvez não estavam aí nos melhores caminhos, né? Todos nós erramos e quem não errar que atira a primeira pedra, né? Mas é importante a gente estar mostrando isso aqui. Ô, Abner, você acredita que no Brasil essa cultura de rua ela pode ser mais forte, ela vai se desenvolver mais? Porque, por exemplo, a gente sempre cita os Estados Unidos, mas é porque os Estados Unidos está na vanguarda de muita coisa, não é isso? Né? Então você entende que a gente está caminhando para termos isso como uma coisa mais forte, essa cultura de rua no nosso país? Sim, hoje em dia a gente percebe os festivais, eles estão ganhando grandes proporções. A gente tem festival hoje no Brasil, em Joinville, de um mês. São vários tipos de modalidades de dança, desde o balé clássico até as culturas de danças urbanas. Então a gente percebe assim que a força tem ganhado assim uma proporção muito, muito boa assim. A gente sabe que é preciso melhorar em questão de organização, em questão de planejamento, de estruturação. Anápolis mesmo é referência em um dos festivais que chama Motriz. Todo ano acontece
próximo ao aniversário de Anápolis, em julho. Então, junho, antes do aniversário de Anápolis. Acontece, já tem mais de 10 anos, vem dançarinos do Brasil, já trouxeram pessoas de fora também para dançar, então a gente percebe assim que tá ganhando uma força, o pessoal já tá vendo assim com um olhar diferente, né? Já tá tirando que se não é aquela coisa tão de preconceito, já tá entendendo e respeitando, que é o mais interessante. A dança não é só hobby não, né, Abner? Não, a dança, ela engloba muita coisa, né? Às vezes as pessoas pensam que é muito uma parte técnica, mas ela vai desde um estado assim, de liberdade, de entrega, de percepção de alma, de sentimento, que às vezes as pessoas olham assim, vê aquela pessoa dançando, sente até algo diferente, mas aquela pessoa dançou com sentimento, ela soube interpretar. Inclusive, o tema do meu artigo de conclusão de curso é em cima da dança. E pesquisando sobre, né, a dança, é muito interessante que a dança é uma das primeiras linguagens do ser humano. Ela é um gesto, então ali no tempo primitivo ele não sabia falar, então ele se expressava através da dança, era uma forma de linguagem. E hoje em dia é isso, às vezes a pessoa está dançando, ela não consegue falar aquilo, mas ela consegue se expressar dançando. Eu queria que você mandasse um recado agora para os pais, para as mães, para os vovôs e para as vovós que têm filhos e netos que se interessaram pelo hip hop e que às vezes essas pessoas não deram vazão a isso nessas crianças, de você mostrar que é uma coisa boa, que é uma coisa que você pratica, que é uma coisa que você indica e que é mais uma atividade física, que é mais uma atividade cultural e que deve ser prestigiada como tantas outras que tem por aí. Eu assim, falo para vocês incentivarem sim, os seus filhos terem esse contato com a dança. A dança hoje, ela, em alguns casos clínicos, ela é até como uma terapia. Às vezes a pessoa não vai ser curada, não vai se melhorar com remédio, com nenhum tipo de outro tratamento. Ela vai melhorar, às vezes, se expressando. Então, o ser humano ele foi feito para se expressar, para se comunicar, para se relacionar. A dança, ela é um diferencial. Se você não teve uma percepção, não teve um contato, eu também até te convido a experimentar. Você vai se sentir melhor, eu tenho certeza. Porque às vezes a gente está falando aqui do hip hop, mas a gente tem a dança do salão, a gente tem vários tipos de dança. Então, assim, se você ter esse contato, você vai sentir na pele tanto que é gostoso, tanto que é saboroso, tanto que é prazeroso. É uma coisa que faz bem para a alma. Então, assim, a gente percebe as crianças que têm contato, elas são bem mais desinibidas, elas tiram a timidez, elas são mais alegres, mais divertidas, além de você estar dando estímulos de movimento. Mundo real. Isso, mundo real. A pessoa ela vai estar vivenciando movimentos, ela vai estar tendo uma consciência corporal muito, muito boa. É o que a gente tem perdido nessa geração. As crianças não estão brincando, não estão se exercitando, então elas estão ficando cada vez mais depressivas, mais acanhadas, mais tímidas, e a dança pode ser um remédio para o seu filho, para o seu parente e até mesmo para você mesmo. Verano, nós como Dançarinos? homens da comunicação, pessoas da comunicação, a gente tem que abrir esses espaços. Eu fico feliz de ter aberto esse espaço aqui junto com você no canal 14 da NET para esse bate-papo com o Abner aqui, porque eu acho isso extremamente importante. A gente ajuda a quebrar e desatar alguns nós aí, não é? As pessoas começam a enxergar e entenderem algumas situações de forma diferente daquelas que elas viam e avaliavam, não é? E nesse caso do hip hop é mais ou menos por aí, e de uma pessoa que a gente conhece, que a gente tá no nosso dia a dia, a gente vê o esforço desse garoto fazendo faculdade, trabalhando, Isso. lutando no dia a dia. Esse é um hobby dele e que eu acho que nós, é mais do que obrigação nossa, do que trazer isso aqui
e abrir esse espaço. Sem dúvida nenhuma, José Val. Você falou tudo aí. Principalmente isso, né? Mostrar formas diferentes, né? De pensamento, de vivência. A gente vive num mundo de tanta intolerância. A gente tem que ser tolerante com as diferenças, com tudo. Ninguém é igual e nem deve ser igual a ninguém, né? Então, principalmente respeitar essas diferenças e trazer coisas diferentes também, né? Isso aqui é um programa, basicamente, que a gente fala de saúde, mas quando a gente consegue enxertar um tema desse, tem a ver com saúde também, é o que o Abner falou, ele é educador físico. Né? Você, às vezes, pode se curar de uma depressão, e a depressão é uma doença seríssima, ou de um mal-estar, ou de uma dor no corpo, ali através da dança, né? Através desse movimento controlado, orientado, né? Você sair dando pirueta, aí, sem mais nem menos. É claro, você tem que ter orientação, mas isso é muito importante. A gente agradece demais o Abner, essa participação dele muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas vê se aperta o José Val. O José Val, vejo que ele é muito relapso lá na academia, viu, Abner? Ô, Abner, muito obrigado, meu irmão. Você está aqui com as portas abertas quando quiser vir divulgar algum evento, algum campeonato, aquilo que você achar prudente, conveniente que seja divulgado. Você pode contar com o nosso programa Alto Astral, com o nosso canal 14 da NET aqui. E muito obrigado mesmo. Achei que foi muito importante você ter vindo nos dar essa entrevista. Agradeço, né? Porque é muito importante a gente estar compartilhando vivências, pensamentos. Muito importante isso pra gente. Então, queria agradecer a oportunidade, né? E se alguém quiser saber um pouco mais, pode procurar aí. Meu nome é Abner. Pode procurar nas redes sociais, você vai saber. Meu nome não é tão comum, mas pode procurar lá que vai me achar. Deixa o número de telefone para as pessoas fazerem um contato. Meu número é 99213-3302. Também você pode me achar no Facebook, Abner Lima. Pode mandar uma mensagem lá ou um WhatsApp que eu vou estar respondendo. É isso aí. Guilherme Verano, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. A gente que agradece o Abner, agradecemos o José Val e também os nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG, que é o Instituto de Hemoterapia de Goiânia, e também Indicom Gerenciamento de Resíduos.